Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo 7. Eu farei a leitura do verso número 1 até o verso número 6. Romanos, capítulo 7, versos número 1 a 6. Todos localizaram o texto. Eu vou orar antes de proceder com a leitura e os irmãos ouvirão. Querido Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, vivo e verdadeiro, autor desta palavra, Deus que nos deu o privilégio de sermos salvos, a grande bênção em Cristo Jesus. Também nos dá a bênção de sermos guiados pelo Senhor, o Espírito, e isto de acordo com a Tua palavra. Nesta noite, ó Deus, tomaremos mais uma vez esta preciosa palavra, para que, a partir da leitura da mesma, o Senhor, tendo nos iluminado, ó Deus, haja e nos transforme, nos conformando à imagem do Teu Filho bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, ó Deus, a começar em mim, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, a Tua igreja edificada e perdidos salvos para o louvor da Tua glória. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei ou da letra. Amém, amém. Meus irmãos, nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, temos a capacidade de usar as coisas que nos são postas para o nosso próprio benefício. Inclusive, muitas vezes, fazendo isso, adulterando a compreensão real de, por exemplo, algumas leis. Certa vez conversava com uma pessoa que trabalhava na área do direito e ela disse: pastor, a gente consegue encontrar brechas e fazer o uso devido para o fim que esperamos. E parece que essa postura não é só na área do direito, mas na nossa vida. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes na Galácia, no capítulo número 5, a partir do verso 13, exorta aqueles irmãos a fim de que eles entendam que, uma vez que foram libertos em Cristo e agora estão no verdadeiro evangelho, deveriam fazer o uso da lei correto e não dar ocasião à carne. As palavras dele são as seguintes: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, vocês são livres, foram chamados para isso em Cristo Jesus. Mas ele diz: olha, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E aí ele cita: sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Então note que, ainda que tenhamos sido chamados à liberdade e fomos em Cristo Jesus, nós não podemos nos valer disto, como crentes, para viver de qualquer jeito. Esse é um risco que todos nós corremos.
inclusive de dar um péssimo testemunho quando assim procedemos. O apóstolo Paulo está ciente disto, e nesta epístola, particularmente a partir deste capítulo 7, verso 1, até o final deste capítulo, verso 25, ele vai estabelecer essa relação correta do crente com a lei, daquele que está em Jesus Cristo com a lei, de modo que ele possa viver, não segundo aquilo que ele acha que é certo, mas segundo o padrão do Senhor. Ele deve ter uma vida como liberto em Cristo Jesus, mas não uma vida libertina, ou dada à libertinagem. E como é que o apóstolo Paulo faz isso? Para que a gente entenda, é necessário que a gente considere alguns pontos importantes. Primeiro deles, irmãos, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6, e visse que o apóstolo Paulo está falando nesse capítulo 6, de que nós éramos escravos, e agora libertos em Cristo Jesus, nós unidos a Ele, nós agora devemos viver para a glória do nome do Senhor. Então veja o verso 6 do capítulo 6, ele diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como o quê? Escravo. Então você não é mais escravo, você não pode servir mais ao pecado. A outra coisa que ele acresce, que é importante para a gente compreender esse texto, está aí, veja comigo ainda no capítulo 6, no verso de número 14, acompanhe comigo a leitura, olha o que é dito, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim do quê? Então a pessoa pega a primeira sentença, diz, agora eu sou livre, aí pega este verso aqui, verso número 14, e diz, agora eu sou livre e agora eu vivo debaixo da graça e não da lei, então agora eu não preciso mais da lei, eu vou viver do jeito que eu quiser, serei lei para mim mesmo. Será que é isto que a Bíblia está dizendo? E aí, olhando mais uma vez, eu queria que você contemplasse comigo, ainda no capítulo 6, no verso número 15, ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E aí categoricamente ele afirma, de modo nenhum. Então isso tudo suscita uma questão, qual é a relação que aquele que está em Jesus Cristo tem a partir desta nova vida com a lei? Será que eu vou precisar de uma outra lei? Será que eu posso me constituir como lei para mim mesmo? Será que eu não preciso de lei nenhuma? Então eu queria convidar os irmãos exatamente para olhar para esse texto de Romanos capítulo 7 e considerar, irmãos, que a nossa nova relação com a lei por meio de Cristo Jesus nos dá agora a responsabilidade de vivermos segundo a lei, mas agora experimentando a liberdade cristã, a graça de vivermos não mais atemorizados, mas como livres em Cristo, observando a lei para glorificar ao nome do nosso Deus. E como é que o apóstolo Paulo nos leva a esta conclusão, irmãos, a este raciocínio? A primeira coisa que ele faz é estabelecer o padrão universal de relacionamento com a lei. Por favor, veja comigo o verso número 1 do capítulo 7. Ele diz assim, porventura, Romanos 7, porventura ignorais, irmãos. Então veja, duas coisas importantes, irmãos, vocês não sabem que isto é assim? Irmãos, vocês não têm ciência disso? E a resposta também seria óbvia, sim, nós temos. Então é algo que você não pode deixar de saber, especialmente porque ele classifica os destinatários dessa instrução. Ele diz, irmãos, ou seja, se é irmão é porque está unido a Cristo e logicamente unido uns aos outros. Então essa instrução, primeiramente nós crentes precisamos saber. E ele diz, porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, aqui de modo especial inclusive os judeus, embora os gentios também tivessem a lei de Deus gravada no seu coração. Aí ele diz, agora o princípio comum, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua, o quê? Vida. Então, o que Paulo está estabelecendo aqui como princípio universal, é que enquanto você estiver vivo, você terá algum tipo de relação com a lei. E aqui, pensando sobre isso, eu fico pensando que,
considerando que algumas vezes a pessoa é solteira, né, vive na casa dos pais, e ela julga que, por exemplo, saindo da casa dos pais e indo morar sozinha, ela vai fazer tudo o que quiser, como se não tivesse mais lei. Que engano, né? Outros pensam, rapaz, eu vou casar. Só que quando você casa, você também estará debaixo da lei. Por quê? Porque enquanto você for um ser humano, e isso não há de mudar, não é? Embora alguns queiram. Enquanto você for um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, e estiver vivo, você sempre estará em um grau de relacionamento com a lei do Senhor. Por quê? Porque Deus imprimiu a lei dele no seu coração. Por favor, abra aí em Romanos capítulo 2 e veja comigo isso, devidamente posto. Romanos capítulo 2, verso 12. Olha o que é dito. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, então ele está dizendo, o judeu tem lei, teoricamente, né, está lá, né? A lei moral posta. E os gentios que não têm lei, será que ele não tem lei? Aí ele diz, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Mas pastor, o senhor acabou de dizer que não pode ter lei para si mesmo, mas entenda o que Paulo está dizendo, olhando o verso seguinte, estes, que os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu quê? Evangelho. Então, você está aqui nessa noite, você não é crente, você não professou sua fé, você tem outra religião, ou não tem religião nenhuma, não acredita em Deus, eu quero que você saia daqui sabendo de uma coisa, que Deus afirma, enquanto você viver, você vai ter uma relação com a lei de Deus, e a sua consciência vai estar ou te acusando, ou te defendendo. Ou seja, você vai ter consciência de certo e errado, um princípio moral estabelecido na sua vida. Então você também precisa saber que tipo de relação você tem com a lei, já que todos, universalmente, estão nessa condição. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é o quê? Estabelecer esse padrão comum. Todo ser humano tem algum tipo de relação com a lei. A questão é, qual? Qual relação? E aí, como ele está se dirigindo à igreja em Roma, ele vai trabalhar exatamente esse aspecto, mas logicamente trazendo implicações para aqueles que não estão ali na igreja e que não são crentes. E como é que ele faz? Então aqui temos a segunda coisa que o apóstolo Paulo faz. Tendo estabelecido o ponto comum, ou seja, todos têm uma relação com a lei, né, enquanto estiverem vivos, a segunda coisa que ele coloca é estabelecer uma analogia para ilustrar o tipo de relação que todo homem, quando nasce, tem com a lei. Por favor, veja comigo agora os versos número 2 e 3, porque eles são muito importantes. Eu vou ler a partir de agora. Diz assim, olha, ora, preste bem atenção que ele vai fazer aqui, o uso de uma ilustração para identificar um princípio espiritual. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei o quê? Conjugal. Isso aqui está claro, né? Enquanto a mulher estiver casada, ela está ligada ao marido. Se o marido morrer, ela está desobrigada. Por quê? Porque ele o quê? Morreu. Tanto é, e aqui fazendo uso da própria escritura, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 5 da primeira epístola, ele vai dizer o seguinte, que as viúvas, dentre as orientações que ele dá lá, não é a única, elas devem se casar. Escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7, ele vai também recomendar isto, que se tiver viúva, pode o quê? Pode casar. Por quê? Porque na medida em que morre o marido, ela está o quê? Desobrigada da lei o quê? Conjugal. Então, qual seria, à luz desse texto, a única condição para alguém ficar desobrigado de cumprir a lei conjugal? A morte.
Se o marido morrer, então ela pode casar novamente, porque ela está desobrigada. Mas não para por aí, observe agora o verso número 3. De sorte que será considerada adúltera, portanto transgressora da lei, se vivendo aí do marido, unir-se com outro homem. Então ele disse, olha, se tiver casado com o marido, se ele morrer, pode casar. Mas se ele estiver vivo, aqui ele não está entrando no aspecto de dar carta de divórcio, tá? Está focando aqui no único ponto que é o quê? A viuvez. Então, se ele estiver vivo e ela se unir a outro homem, ela transgredirá a lei e será considerada o quê? Adúltera. Ok? É isso que ele está dizendo aí, verso 3. Aí ele prossegue. Porém, se morrer o marido, preste bem atenção nessa expressão, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Meus irmãos, eu tomei essa figura do casamento para expressar o seu relacionamento com Cristo e a lei. E aí você tem que entender o seguinte, se tiver um casal e o marido estiver vivo, tem que ficar ali sujeito à lei. Se o marido morrer, esta mulher pode contrair novas núpcias e ela não estará, o quê? Transgredindo a lei. Ele está morto. Esse compromisso foi desfeito com a morte, grave bem isso. A morte desfez esse pacto. Porém, se ele estiver vivo e ela entrar em relação com outro homem, automaticamente ela o quê? Transgredirá a lei e será considerado o quê? Adúltera. É isso que Paulo está dizendo. Está claro, não está? Claro demais. A questão é, e o que é que isso tem a ver comigo, Paulo? Como é que essa verdade é aplicada no meu relacionamento com a lei? Como é que é isso? Agora veja comigo aí a questão que está posta no verso número 4. Assim, meus irmãos, veja que ele está frisando bem, que ele está falando para crentes. Meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos o quê? Para Deus. Então ele pegou agora esse assunto e aplicou espiritualmente. Aí ele vai dizer, Paulo, mas Paulo, tem gente casada, tem gente descasada na igreja, o que é isso? Ele diz, não, espiritualmente é o seguinte, quando você nasceu, você já estava em relação pactual com a lei. Em quem? Em Adão. Lembra que Deus fez um pacto com Adão? No dia em que dela comeres, certamente o quê? Adão comeu e o quê? Morreu, transgrediu, morreu, tá certo? Então, quando eu nasço, também cada um de nós já nascemos casados com a lei. E a única forma de nos apartar da lei, no sentido da obrigação que estava posta em Adão, é se o quê? Como é que faz lá? Para a mulher se separar do marido e casar de novo, o que tem que acontecer com o marido? Então conosco, o que é que tem que acontecer? Morrer também. Então a única forma de eu sair debaixo dessa obrigação da lei, que veio para mim desde Adão, é se eu morrer. Mas aí nós estamos vivos aqui. Então que morte Paulo está falando? Por favor, volte seus olhos para o capítulo 6, verso 1. Vou ler a partir daí. Porque lembre que para eu ficar desobrigado da lei, tinha que acontecer o quê? A morte. Mas eu estou vivo. Então que morte seria? Verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele o quê? Está vendo que ele já começou a anunciar aqui? Nós que para ele o quê? Morremos. Mas como foi essa morte? Ora, porventura ignorais, agora observe bem a morte, que fomos batizados em Cristo, nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua o quê? Morte.
Então, quando alguém é batizado em Cristo, portanto, mostrando que ele foi regenerado, salvo, nasceu de novo, que Deus operou no seu coração, e transformou o seu coração de pedra num coração de carne, ele está experimentando aqui o quê? Um tipo de morte. Mas quem é que está morrendo? Cristo de novo? Não. Veja o verso número 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo quê? Batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, verso 5, certamente o seremos também na semelhança da sua o quê? Então olha aqui para mim agora. Para eu me desligar da lei, a semelhança do que acontecia no casamento, tinha que acontecer o quê? Morte. Mas eu estou vivo. Então que morte seria essa? É a morte no sentido espiritual, na medida em que eu estou unido a Cristo Jesus. Pois assim como Cristo morreu e foi sepultado, e ressuscitou, nova vida, todos aqueles que estão em Cristo também o quê? Morrem e ressuscitam. Logo, eu estou desobrigado de cumprir a lei nos termos que estavam postos em Adão. Por quê? Porque Cristo cumpriu toda a lei por mim, para que nele eu fosse encontrado. Entenderam? Ficou claro? Então, pastor, eu morri? Fisicamente não. Mas se você está unido a Cristo, você morreu e ressuscitou com Cristo, automaticamente o vínculo que você tinha com a lei, a semelhança de Adão, foi quebrado, e agora você não está mais obrigado, como a mulher estava, a ficar com o marido, estando ele vivo, a cumprir a lei nos mesmos termos anteriores. Pronto. Resolvido o problema? Em parte. Porque lembre que a premissa geral é qual? Todo ser humano, enquanto viver, terá algum tipo de relação com a lei. Essa primeira relação nos era prejudicial. Por quê? Porque todas as vezes que eu fazia alguma coisa, a lei apontava para mim o quê? Pecador condenado. Pecador condenado. Mas quando eu morri em Cristo e nele ressuscitei, a partir de agora, pastor, eu não preciso mais da lei? Precisa, mas numa nova condição. Por favor, veja comigo agora o capítulo 7, finalzinho do verso 4, o que diz? Diz assim, ó: para saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que o quê? Frutifiquemos para quem? Preste bem atenção aqui, ó. Então, tudo que saía de você antes de morrer em Cristo era pecaminoso. Todas as suas obras pecaminosas, reprovadas diante do Senhor. Mas uma vez que você está unido a Cristo, aquilo que você fizer em obediência a Cristo Jesus, portanto, observando a sua lei, agora você está o quê? Frutificando quem? Para Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, rapidinho, em Gálatas, capítulo de número 5, bem rapidinho. Gálatas, capítulo 5. Eu creio que esse é o texto mais clássico em termos de frutificação. Não é o único, logicamente. João, capítulo 15, também fala sobre isso, de frutificação. Mas eu queria que você observasse o verso de número 16 de Gálatas, capítulo 5. Vou ler a partir daí, tá bom? Gálatas 5, 16. Posso ler? Diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, agora observe bem a expressão, ó: não estáis sob o quê? Ou seja, não está naquela obrigação da mulher que era casada e que não podia se relacionar. Agora você está naquela mulher que experimenta a viuvez, que morreu e foi ressuscitada em Cristo. Aí ele diz, ó: ora, as obras da carne são conhecidas e são. Isso era sem Cristo.
prostituição, impureza, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebediço, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, que tais coisas o quê? Praticam. Agora preste atenção, vou ler mais pausadamente o verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Lembra que Paulo disse? Uma vez que eu estou no novo relacionamento com Deus por meio de Cristo, a observância da lei vai me levar a frutificar. Ele usou a expressão lá, frutificar para Deus. Que fruto eu vou dar? Observe. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora preste atenção, ó. Contra estas coisas não há o quê? Ou seja, pode fazer abundantemente. Então você é livre agora em Cristo, para em obediência à lei que te condenava, proceder e glorificar a Deus por meio de uma frutificação que o honre. Volta lá para Romanos 6, por favor, perdão, Romanos 7. Então ele diz assim, ó, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora o verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para o quê? Para a morte. Preste atenção aqui em mim. Deixa o bebezinho lá, a mamãe está cuidando, tá? Olha, preste atenção aqui em mim. Olha, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem o quê? Para a morte. Presta atenção nisso aqui. Quando eu não estava em Cristo, tudo que eu fazia é para a morte. Esse era o fruto que eu dava. Fruto para quê? Para a morte. Mas agora que eu estou em Cristo, em um novo tipo de relacionamento com a lei, não mais o do primeiro Adão, mas o do segundo Adão, agora tudo que eu faço em Cristo, segundo o que a lei ordena, não é mais para a morte, é para o quê? Para a vida. Amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, alegria. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Nesse novo relacionamento com a lei, você não observa a lei para ser salvo. Preste bem atenção nisso. Você não vai cumprir as coisas que Deus estabeleceu para ser salvo, porque isso vai piorar a sua situação. Nesse novo relacionamento, você observa a lei porque você é o quê? Salvo. Você já foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Você já morreu e ressuscitou nele. Então a observância agora mudou. Logo, o tipo de relação que eu tinha com a lei, que era de servidão, agora não é mais, porque agora eu não sou mais servo da lei, mas eu sou servo de quem? De Cristo. E observo a lei para frutificar, segundo Ele me ordenou. Frutos para Deus. E aí ele continua dizendo, veja o verso 6, agora porém, ó, libertados da lei, quando foi que isso aconteceu? Quando eu fui batizado, morri e ressuscitei em Cristo. Libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Sujeitos a quê? A lei. De modo que, agora observe bem isso aqui, servimos em novidade de quê? O que é essa novidade de espírito, irmãos? É a convicção da presença do Espírito de Cristo em mim, em você, orientando-nos não somente no conhecimento, inclusive, mas na observância da lei, como eu disse agora há pouco, não para sermos salvos, mas porque fomos o quê? Salvos por Cristo Jesus. E aí ele prossegue dizendo, servimos em novidade de espírito e não o quê? Na caducidade da lei. Agora aqui é bom que você preste atenção, porque você olha aqui a palavra caducidade, você já pensa logo no idoso, né? E tem esse sentido mesmo. Mas o que ele está dizendo aqui não é que a lei caducou, não.
Tanto é que o apóstolo Paulo, nesta epístola, no capítulo 12, vai trazer exatamente a lei. Por favor, veja comigo. Perdão, capítulo 13 de Romanos. Olha ele citando a lei aqui, ó. Romanos 13, 8 e 9. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que nos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo está cumprindo o quê? Peraí, Paulo, você acabou de dizer que estava caduca, agora está citando, caducou ou não caducou? O problema não é se caducou ou não caducou, o problema é que a caducidade ali não diz respeito à lei quanto ao seu conteúdo, mas o tipo de relação estabelecida. Naquele tipo estabelecido está caducado. Por quê? Porque eu morri e fui sepultado com Cristo, e na medida que Cristo ressurgiu, eu também ressurgi com Ele em nova vida, e o meu relacionamento agora com a lei de Deus não é mais o que eu tinha antes de Cristo Jesus. Por isso que ele diz, e não na caducidade da letra. Então, quando ele encerra isso aqui, ele coloca o padrão universal, ele exemplifica, fazendo uso de uma analogia para que as pessoas entendessem, e aplica esta verdade do novo relacionamento com a lei. A questão é, irmãos, que importância isso tem para mim hoje? E a primeira coisa que eu queria que você considerasse, você que está aqui nessa noite, é a seguinte: não saia daqui hoje, eu disse no início, eu quero reforçar, sem saber que você tem algum tipo de relacionamento com a lei. A lei de Deus, eu me refiro. Preste bem atenção nisso. Você pode evitar do jeito que você quiser, não pensar em outra coisa, estabelecer outra, mas finalmente, você que foi criado em imagem e semelhança de Deus, a lei de Deus está impressa em seu coração, você tem consciência disso. É como o apóstolo Paulo falou, escreveu na verdade, a sua consciência mutuamente acusando o quê? É defendendo. No fundo, você sabe que existe certo e errado. E de onde é que veio isso? Se você não é crente, se você diz até que Deus não existe, é porque todo ser humano tem algum tipo de relação com a lei. Mas só existem duas possibilidades desse relacionamento. Ou você está no primeiro Adão, portanto a lei está te condenando, e aí eu quero dizer que você não é salvo ainda, e você está morto em seus delitos e pecados, porque a premissa geral também é: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu quero dizer que a sua situação é muito difícil. Você está rindo, você está trabalhando, sobe, desce, compra, vende, casa, descasa, tem filho, sepulta gente, vê gente nascer, você faz tudo que está de um vivo. Come, bebe, dá risada, mas vai ter um momento que você vai ter que parar para conceber isso. E eu espero que você não tarde, porque se o seu dia for hoje, e você sabe que você tem um dia, e você não estiver relacionado com Deus nos termos corretos, portanto, se estiver da perspectiva do lado de lá, da relação com a lei, você está condenado. E você vai padecer no inferno. Então não se engane. Não queira dourar a pílula, nessa versão o povo tem usado, né? Não queira dourar a pílula, dizer, eu tenho um tempo, Pare com essa tolice. Hoje, ouviu a voz do Senhor, se arrependa, rápido. Isso é urgente. Isso é urgente. Não é uma coisa simples. É morte ou vida. Eternidade no céu ou no inferno. Isso é urgente. Então não brinque com isso. Veja que tipo de relação você tem com Deus, especialmente no que diz respeito à observância da lei. Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os. Crê em Jesus como o Senhor e Salvador. Não deixe de fazer isso. Há esperança para você em Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria que você pensasse, querido irmão, é a seguinte. Agora aqui para os crentes. Lembra que Paulo falou? Irmãos. Cuidado para você não ter sido salvo pela graça e querer viver pelas obras. Pastor, isso é possível? Tem muito crente aí que está querendo ganhar a bênção de Deus porque obedece. Se nem a salvação for por sua obediência,
Você acha que as bênçãos você por causa de desobediência? Por favor, não vá fazer como eu disse no início. Pegar a minha frase e já concluir erradamente. Eu não estou dizendo que você tem que desobedecer para ter mais bênçãos, porque isso já foi condenado no texto anteriormente. Havemos de desobedecer para que a graça seja maior? Não. O que eu estou dizendo é para você ter consciência, crente, eu e você, nós juntos, de que a nossa vida, depois que fomos salvos, também continua sendo pela graça. Isso implica que, tristemente, muitas vezes você vai quebrar a lei. Veja, nós confessamos o nosso pecado agora à noite, fez parte da liturgia. Por que isso? Porque nós temos a consciência, dada pelo Espírito Santo de Deus, que infelizmente, tristemente, pecamos contra Deus. Mas sabe qual é a bênção? É que no novo relacionamento que nós temos com Cristo Jesus, estes pecados não nos condenam mais eternamente. Embora sejam terríveis, atrapalhem a nossa comunhão com Deus, tragam tristeza ao Senhor, tenham efeitos terríveis na nossa vida, mas o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor hoje nos dá uma perspectiva diferente disso. Volto a dizer, isso não quer dizer que você vai ver pecando, mas você pode recorrer a Cristo Jesus, em quem você morreu e reviveu, ou morreu e ressuscitou, e confiar na obra perfeita dele, na medida em que ele obedeceu toda a lei perfeitamente, sem transgredir um só mandamento, para que nele fôssemos justificados. Você entende isso? Não é uma bênção? Isso me dá a ideia de agora eu vou pecar. Não, pelo contrário, em gratidão ao Senhor, pelo que Ele fez por mim, conhecendo a lei dEle, o que Ele estabelece, agora eu vou buscar ter prazer na lei do Senhor. Mas por que esse prazer? Por que o salmista pode dizer assim, não é? Quanto amo a tua lei, Senhor, ela é a minha meditação todo dia. Por que agora a gente tem prazer na lei? Porque a lei nos aproxima do Senhor, do padrão que Ele estabeleceu. E isso é uma bênção para nós. Nosso catecismo maior traz uma pergunta, número 97. Qual é a utilidade da lei aos que foram regenerados, aqueles que estão em Jesus Cristo? Me permita ler, porque isso é muito importante para você e para mim também, relembrar. Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 97. A resposta é assim: a utilidade. Embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertos da lei moral, como pacto de obras, foi aquilo que eu falei, não estamos mais em Adão, mas agora em Cristo, de modo que nem são justificados, nem condenados por ela, nem justificados, nem o quê? Condenados. Por que não condenados? Porque Cristo já foi em meu lugar. Por que não justificados por ela? Porque Cristo é quem me justifica, não é a lei. Sou justificado pelo Senhor, não pela lei. Então, embora isso seja verdade, contudo, além da utilidade geral desta lei comum a eles e a todos os homens, ela é de utilidade especial para, primeiro, lhes mostrar quanto devem a Cristo por cumpri-la e sofrer a maldição dela em lugar e para o bem deles. Quando você olha para a lei e diz, meu Deus, essa lei é perfeita, eu não consigo cumprir, ainda assim o Senhor me colocou na condição de filho. Sabe por quê? Foi porque Jesus cumpriu a lei toda, por você, por mim. Então quando você olha para a lei de Deus, que agora eu entendo o salmista dizendo, né? Quanto amo a tua lei. Ou então ele diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple, por quê? As maravilhas. Por que ele tem esse prazer na lei? Porque agora ele está em Cristo. Então ele ama o Senhor, ele ama a lei do Senhor, ele ama obedecer a lei do Senhor, por gratidão a Jesus. Que maravilha, não é? Você é grato. Quando você obedece a Deus, você diz, Senhor, eu estou fazendo isso, sabe por quê? Não é para ter teu favor, Senhor, porque o Senhor já me deu sem eu merecer, mas é para expressar minimamente, a minha gratidão ao Senhor. Então a minha relação de lei agora não é de escravidão, mas é de um liberto servo de Jesus. Obedeça a Deus. Não seja desobediente, meu irmão.
porque você é grato a Cristo. Então você não é livre para fazer o que quer. Você é livre para fazer aquilo que Cristo, que te libertou, ordenou para o seu bem. Mas não é só isso, viu? Gratidão. Outra coisa que ele diz assim, e assim provocá-lo a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a esta lei como regra de sua o quê? Então, não somente ser grato, mas se esforçar para ser mais obediente. Jovens, crianças, sejam obedientes. Sejam obedientes aos pais, aos adultos, em tudo aquilo que eles ordenarem, que estiver de acordo com a vontade do Senhor. Não seja desobediente. Agora, nós crentes, e aí independente da idade, temos ainda maior razão e dever, gracioso dever, glorioso dever, de ser obediente ao Senhor. Seja obediente. Quando faça aniversário, qual é o pedido que eu faço à igreja todo dia 10 de janeiro? Um paletó? Um relógio de ouro? Um carro zero? Um terreno? Não. Eu só quero uma coisa de vocês. Sejam obedientes. Você quer alegrar meu coração pastoral? Seja um crente obediente. Só isso. E tudo isso. Porque se vocês obedecerem a Cristo, eu poderei dizer como o apóstolo João disse, escrevendo a sua segunda epístola, né? Não tenho maior alegria do que essa, do que ver os meus filhos andando na verdade. Obediente. Quero finalizar dizendo o seguinte, irmãos. Diante desta nova relação com a lei, eu queria que você lembrasse os ímpios da sua condição, os crentes deste padrão, de que a sua vida precisa ser agora uma vida de frutificação para Deus. Você lembre disso, tá? Quando você for viver, comer, dormir, levantar, ok? Trabalhar, descansar, fazer outra coisa qualquer, faça tudo o quê? Porque você agora, nessa nova relação com a lei, você quer viver para quê? Para frutificar para Deus. Em outras palavras, seja um crente o quê? Frutífero, cheio de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos o quê? Nelas. Essa é a nossa nova relação com a lei, que em Cristo nós temos, por sua graça e para o seu louvor. Que Ele, pois, nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.